Funciona assim. Quando a classe produtora tem um problema, ela leva a questão para o sindicato rural mais próximo. Se o problema tiver que ser resolvido na esfera estadual ou federal, a Federação da Agricultura entra em campo. É papel da FAEP fazer articulação política em nome do produtor rural paranaense, levando para os nossos representantes na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional as demandas da família do campo e cobrar para que elas sejam atendidas a contento. Esse sistema de representação política já trouxe diversos benefícios para a agropecuária estadual. Um dos mais recentes foi a aprovação de uma resolução que permitiu o trânsito de máquinas agrícolas nas estradas do Paraná. A força da articulação política e as propostas do agro paranaense no Congresso Nacional são o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim do Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo deputado federal Sérgio Souza. Como é que vai, deputado? Olá a todos, que prazer estarmos aqui nos estúdios da FAEP, muito bem organizado, falando um pouco do nosso trabalho e do que estamos fazendo, do que podemos fazer em favor do nosso produtor rural. E também temos aqui hoje a técnica do sistema FAEP, a Edivânia Piccolo. Como é que está, Edivânia? Tudo bem, obrigada pela oportunidade e é uma honra estar aqui com o deputado, que foi o nosso articulador do nosso assunto de hoje, né, deputado? Muito obrigado. Nós do sistema só temos a agradecer porque nos ajudou e muito, né, na nossa temática de hoje. Eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas em dezembro de 2024, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, aprovou uma resolução que regulamentou o trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias brasileiras. Até então, esses equipamentos só podiam transitar em cima de caminhões prancha. Essa nova regulamentação atende a uma antiga demanda da classe produtora que pode ser solucionada graças à articulação política do sistema FAEP e do apoio do deputado Sérgio Souza lá no Congresso Nacional. Deputado, eu queria saber, essa foi uma vitória muito aguardada por toda a família rural paranaense. Conta pra gente como é que foi essa jornada, desde a proposta que saiu lá da base até a sua concretização. Olha, quem primeiro que sente quando algo não está resolvido, tem algum problema, é o usuário, né? E o usuário, neste caso, é o produtor rural, que ele estava sendo limitado a ele, restringido a ele a utilização das rodovias, tanto municipais, estaduais e federais. Isso aconteceu porque alguns anos atrás, não muitos, né, a Edivânia lembra bem, houve uma mudança numa resolução e essa resolução ela não tratou de máquinas agrícolas. Ela disse que o transporte até tal altura de uma máquina, até tal largura, até tal comprimento, ele era permitido. Mas ultrapassando isso, ele precisaria de AET, que é autorização especial, ele precisaria de regras, como se fosse aqueles equipamentos enormes que a gente vê transitando em rodovias, com todas aquelas regras. Não, e não é assim. O trator agrícola, a plantadeira, o uniporte, né, esse maquinário que está no dia a dia ali atravessando a pista, indo de uma propriedade para outra, ele tem que ter regras diferenciadas. Mas a PRF e a Polícia Rodoviária Estadual, não só no Paraná, no Brasil inteiro, eles começaram a interpretar aquela resolução que o produtor rural não podia transitar. E aí começaram a vir de vários estados, mas aqui especialmente do nosso Paraná, vieram de alguns sindicatos, mandavam para a FAEP e a FAEP começou a nos encaminhar, precisávamos achar uma solução. E eu fui escolhido, não só aqui pela FAEP, pelos sindicatos, mas também dentro da nossa bancada ruralista lá em Brasília, para tocar essa pauta, porque o ministro dos Transportes, Renan Filho, do MDB, do meu partido, então essa proximidade, e nós queríamos um canal de comunicação, a ideia era uma proposição legislativa, até fizemos isso, uma lei, outros parlamentares também surgiram alteração na lei de trânsito, no Código de Trânsito, mas em conversa com a Secretaria Nacional de Trânsito, eles disseram o seguinte, olha, mudar o Código de Trânsito é demorado, 2 casas, veto, tudo mais gente quer mudar outras coisas, daí não é só isso que vão querer mudar, então, mas nós podemos mudar a resolução. E fomos trabalhando. E nós que construímos, com muitas mãos, a Edivânia lembra, a origem dessa resolução, a base da escrita dessa resolução saiu daqui, de dentro da FAEP.
Olha aí. E Edivânia, como é que fica na prática para o produtor rural que estava impedido de trafegar nas rodovias e agora, graças a essa mudança, ele está podendo aí levar sua máquina para um lado para o outro? Como é que fica para quem vai usar mesmo? Facilitou bastante, André, porque antes o produtor só podia transitar embarcado. Não tinha caminhão-prancha para todo mundo. Então, era bastante complicado essa situação. E hoje não. Hoje o produtor com a máquina com até 2,80 de largura, com 4,40 de altura e 15 metros de comprimento, com registro Renagro ele transita normalmente, tá? De 2,80 até 3,20 ele vai precisar de uma escolta, vai ter o registro Renagro, vai ter outras necessidades que ele precisa para atender a situação de segurança das rodovias. De 3,20 a 4,50 ele precisa de autorização especial de trânsito, que é emitido pelo DR e pelo DENIT, no caso das federais, tá? Passou de 4,50, daí de fato ele vai precisar fazer o transporte embarcado, né? Que realmente a gente entende que passou de 4,5 metros, a máquina vai invadir a pista de rolamento contrário. Então aí a segurança da via já fica realmente comprometida. Então é uma situação que o produtor ele precisa observar. Mas nós temos situações, André, em que o produtor às vezes ele precisa somente atravessar a pista, atravessar a rodovia ou andar assim por 300, 500 metros para fazer uma transição de rodovia. E nesse aspecto, mesmo que a máquina tenha dimensões superiores à que eu mencionei, ele pode pedir uma autorização, né, para as polícias ali, as instituições que são responsáveis pelaquela rodovia, para que ele faça essa travessia e esse trânsito com segurança, né, sem necessariamente estar embarcado, né. Então a gente pede para o produtor o seguinte: se ele vai fazer esse procedimento de travessia, procura ali a instituição que é responsável pelaquela rodovia para pegar essa autorização. Por quê? Porque vai ter uma sinalização, se for necessário, vai dar uma paradinha no trânsito daquela rodovia até que faça a travessia da pista, e aí todos poderão transitar com segurança. Então, neste aspecto, ficou muito importante, porque o que é importante neste momento é a segurança de todos que utilizam a rodovia, tá? Olha aí. E além dessa questão relativa ao trânsito das máquinas agrícolas especificamente, quais são as outras bandeiras do agro paranaense que dependem dessa interlocução, desse contato com os representantes políticos do Paraná? André, tem uma lista grande aí. Tem a FAEP, ela é extremamente comprometida, ela conversa muito comigo, com a nossa equipe, né? Cheguei aqui, a Edivânia já falou de uns 3 assessores, estamos debatendo isso, aquilo e tal. Os sindicatos rurais têm uma proximidade muito grande conosco. Essa semana mesmo recebi vários deles no meu escritório em Curitiba. Eu fiz esses dias um encontro em Castro com os sindicatos da região, estive no Sudoeste. Então a gente sempre está conversando com muitas pessoas. Eu estive naquela incursão que a FAEP promoveu lá para o Israel, muitos dirigentes dos sindicatos estavam lá, dirigentes da FAEP, então eles têm muita intimidade com a gente sempre canaliza pela FAEP, então vem muita coisa, mas vou citar aqui algumas poucas. Vamos pegar aqui, por exemplo, o pessoal que está lá na Costa Oeste, regularização fundiária, foi lá no Sindicato Rural de Terra Roxa que começou o debate e que veio para cá e que eu relatei todas as leis até agora nesse sentido. Inclusive, sou signatário agora de uma proposta de emenda à Constituição para que a ratificação ela não precise passar, se ela está em dia, não tem nenhum questionamento, ela seja automática, não precisa buscar cadeia dominial, cadeia sucessória e tudo mais, que fique mais simples, né? É uma PEC, ainda está bem embrionária. Nós temos, por exemplo, a questão do ADA, né? Do Ato de Declaração Ambiental, que é uma exigência para declarar o que é reserva legal e APP dentro da sua propriedade, para excluir da contabilização para o ITR. E para você fazer o ADA é muito burocrático, é junto ao IBAMA, precisa o IBAMA ir lá fazer medições, não faz, a prefeitura daí não aceita se você não tiver o ADA, daí ela imprime uma cobrança de ITR de 100% da propriedade, às vezes a propriedade tem a metade em mata nativa, que é uma preservação que o produtor faz em favor da humanidade, dos brasileiros e tudo mais, e não busca nenhum retorno financeiro, porque a lei da Mata Atlântica não permite, e vai embora esses problemas, e tem que pagar imposto sobre isso ainda. E aí nós fizemos uma alteração na lei, nós que cuidamos disso, é de minha autoria, e colocamos o CAR.
o CAR em substituição do ADA. Aí algumas prefeituras não estão aceitando, dizendo, não, mas tem que ter os dois, tem que ter isso. E agora eu estou encaminhando nesse exato momento, ao presidente em exercício, o Age Eduardo Filho, uma consulta que nós fizemos à Câmara dos Deputados, ao Departamento Legislativo, na interpretação da lei, e então estamos encaminhando para que seja encaminhado a todas as prefeituras, a todos os sindicatos, vale o CAR. A lei é muito clara e eles têm que obedecer à lei. Agora, já tem esferas do Poder Judiciário que não obedecem à lei, né? Agora até as prefeituras não querem obedecer à lei? Não, aí nós vamos ter que adotar medidas necessárias. Nós temos a questão do valor da terra nua, que é o VTN, também para efeitos de cálculo do ITR. Há outra discussão que junto com a FAEP nós estamos tendo com a Receita Federal. Nós temos a questão da reserva de manejo, e averbada em matrícula para que ela possa ser também utilizada como reserva legal para fins do cadastro ambiental rural. Então tem muitas pautas aí que nós tratamos e cuidamos dos nossos produtores rurais. Essa questão que o senhor levantou, deputado, sobre o valor da terra nua, né? Essa é uma questão que traz muita preocupação aqui para a classe produtora do Paraná, pelo fato de que muitas prefeituras que às vezes não dispõem, né, de quadros técnicos para efetuar esse cálculo, né, estarem lançando esses valores aí, e vale lembrar que esse valor da terra nua impacta diretamente o valor do imposto territorial rural, né, o que acaba onerando um pouco a classe produtora. O Sistema FAEP fez um trabalho extenso aí de enfrentamento dessa questão, elaborou laudos para contestar alguns valores que estavam sendo apresentados. E eu queria saber com o senhor como é que está essa discussão no Legislativo. Bom, vamos lá. Do ponto de vista da reforma tributária, nós não tratamos disso ainda. Nós tratamos de imposto de consumo, né, de comercialização, de circulação, de serviços, que é lá o CBS e o IBS, juntando o imposto municipal ISS e o imposto ICMS do Estado, nós criamos o IBS. E o CBS, quando nós juntamos o IPI e mais o COFINS. Essa questão patrimonial ainda não foi regulada pelo Estado, nós estamos pensando uma reforma nesse sentido. Por exemplo, o IPTU continua a mesma regra, o ITR continua a mesma regra, o ITCMD continua a mesma regra, até há uma sinalização de que devemos tratar os diferentes de forma diferente, os iguais de forma igual, do ponto de vista tributário, no ITCMD. Não é justo você cobrar 4% de quem tem uma casinha só para morar, quando ela é uma herança, vai fazer uma transferência desse patrimônio, é 4%. E o outro, que é dono do maior prédio aqui em Curitiba, também paga 4%. Então há uma sugestão de diminuir de 4% e de aumentar um pouco, mas não da forma como o Estado estava propondo. Tanto que o governador nos ouviu e retirou aquele projeto. Mas vamos lá. Para o campo aqui, exatamente do ITR, o que é que nós precisamos hoje fazer? Nós precisamos dizer o seguinte: quais são os métodos para você dizer qual é o real valor da terra nua em cada local, em cada condição de geográfica, bioma, de topografia, de fertilidade de solo, condições de estrada. Você tem dentro de um mesmo município, está na beira da rodovia, vale uma coisa. Você está lá 50 quilômetros para dentro, você vai lá no município como Coronel Domingos Soares, Tibagi, Cândido Abreu, Pitanga, que tem grandes extensões de Ortigueira, né? Faxinal, grandes extensões de estradas rurais precárias. Você vai lá, a terra que está lá no fundo, dobrada, capoeira, baixa fertilidade, é um boi por hectare, né? Terra dobrada, ou a produção é baixíssima. É o valor da terra. Não pode ser igual ao valor da terra que está lá na beira da rodovia, terra roxa, teor de argila, que tem, inclusive, a gente tem que olhar isso, regime de precipitação. Tem regiões no Paraná que a terra tem todas essas condições de fertilidade e tudo mais, mas não chove. E aí, nós estamos tendo de novo na costa oeste, terceira ou quarta safra em algumas regiões frustradas, e as terras de excelente qualidade. Então a gente tem que achar um denominador para dizer o quanto é que vale aquela terra nua. Aquela terra nua, ela vale um percentual da terra
de comercialização, talvez este seja até o mais ideal, né? Porque uma terra para comercializar lá no final da estrada, ela vale R$100 mil o hectare, por exemplo, né? E isso terra de plantio, de produtividade alta. Agora, aqui no início da estrada, ela vale 150. Então, ela é outro num município, ou vale 30, agora aqui vale 200 aqui. Então, tem que achar esse denominador comum e é isso que a gente está conversando com a Receita. Já tivemos algumas reuniões com a Receita, inclusive com a participação da Edvânia, do nosso pessoal aqui da FAEP, da minha equipe em Brasília. Eu participei e temos outras reuniões para a gente sugerir, não só para o Paraná, mas para o Brasil inteiro, que tenhamos uma única norma. E a gente precisa entender, André, assim, porque o ITR é um imposto federal, né? E se ele é um imposto federal, por que o município está cobrando isso? Porque ele não pagava a cobrança para o governo federal. E o Fernando Henrique, lá atrás, acho que era o Serra, era o ministro, não me lembro quem era o ministro da Economia, o Fernando Henrique fez uma lei e disse o seguinte, olha, se o município quiser tocar isso, porque ele conhece o produtor, ele que faz a manutenção das estradas, então ele fica com 100%. Porque o ITR, ele é igual ao IPVA. O IPVA é um imposto estadual, e 50% do município, 50% do estado, na hora da distribuição. O ITR é um imposto federal, mas 50% do município, 50% da União. A União falou assim, quer cobrar, município, é tudo seu. Aí o município começou a cobrar e a terra valorizou nos últimos 25 anos no Brasil, né? Aí começou a cobrar e falou assim, não, mas a terra vale mais. Só que essa não é a terra nua, essa é a terra de comércio. A terra nua, para mim, e sou produtor rural, sou filho de produtor rural, a terra nua para mim é a terra que está em floresta. Que você tem que suprimir a floresta, você tem que destocar. Imagina uma terra de eucalipto, né? Então, quanto que vale aquela terra de eucalipto? Agora você vai lá destocar, você vai calcarear, você vai tornar ela produtiva, vai demorar uns 5 anos para você conseguir produzir para fechar a conta. Isso é terra nua, né? Entendi. E, Edvânia, eu queria até lembrar para os nossos ouvintes que o Sistema FAEP encampou a elaboração de um estudo técnico que mostrou as disparidades entre os valores calculados pelas prefeituras no valor da terra nua e aqueles calculados por um especialista contratado aqui pela federação, que foram feitos de acordo com as normas técnicas da ABNT. Ou seja, a gente chegou a valores muito díspares, né, dessas cobranças. Sim, foi quando já teve início toda essa situação de valor de terra nua muito alto e produtor sendo notificado por questões de valor de VTN, o Sistema FAEP contratou 13 laudos que estão disponíveis no nosso sistema para quem tiver interesse em observar ali quais os critérios que foram utilizados para fazer esses laudos, para representar pelo menos uma porção do nosso território paranaense e demonstrar essa diferença de valores de VTN que estavam sendo praticados pelos municípios do que aqueles que os laudos validamente refletiam de valor de terra nua. Como bem disse o deputado, o valor de terra nua é diferente de valor de mercado. E nós temos que muitas prefeituras utilizam a tabela do DERAL, que é a tabela de preços de terras agrícolas, que é publicado pela Secretaria de Agricultura do Estado. No entanto, não é uma tabela de VTN, é uma tabela de terras agrícolas, né, de preços de terras agrícolas. E o próprio DERAL emitiu uma nota técnica 28/2023, em que ela informa que a tabela que ela publica não é valor de terra nua, que serve apenas como um parâmetro, mas não é valor de terra nua. E isso que tem causado toda essa diferença e toda essa, diria que uma confusão de valor de VTN no nosso estado, que a gente já está mais do que sabidamente aí, é o mais alto do país, né? Então a gente está, de fato, encampou essa temática junto com o deputado Sérgio Souza aqui, e a gente está trabalhando junto à Receita Federal, junto à Câmara, para ver o que a gente consegue fazer para melhorar essa questão do VTN. Mas voltando aos percentuais ali, André, nós tivemos situações assim que o laudo demonstrou que o valor da terra era 40, 45 mil e a prefeitura estava usando 90, 100, 120. Então, aí a gente já vê que a diferença está muito alta, né? Então, precisa de fato de um trabalho efetivo nessa questão do VTN aqui no Paraná.
Gente, e essa questão do VTN, essa questão do trânsito de máquinas agrícolas são apenas alguns exemplos pontuais da importância dessa articulação política, né? Muitas vezes o nosso ouvinte não compreende muito bem o papel da Federação da Agricultura como um agente político, né? Mas é dessa forma que o sistema encampa as propostas, leva as demandas da classe produtora para que elas se transformem em decretos, em leis, em resoluções, como essas aí que trouxeram essas melhorias, né? Deputado, o senhor gostaria de deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes que estão acompanhando do podcast? Pessoal, eu tenho um orgulho danado de representar o meu estado no Congresso Nacional e mais ainda de representar o nosso setor, o setor do agro paranaense, que é o setor mais pujante deste país, é o pilar principal de sustentação econômica, social, de emprego nesse país, né? O agro é algo extraordinário e só tem a crescer. A gente tem andado aí o Brasil e também alguns países, sempre levando o nome do agro, e nós percebemos que o mundo está muito, muito preocupado com a segurança alimentar. Vai crescer enormemente a nossa população global ainda, alguns continentes mais do que os outros, por exemplo, a África vai crescer muito nos próximos anos, a Ásia vai dar uma estagnada. Agora, na média geral, nós vamos passar de 10 bilhões de seres humanos em 2050. Essa é estimativas da ONU, e nós vamos precisar de 50% a mais de alimentos do que nós consumimos hoje. Não que nós vamos crescer em 50% da população, mas haverá uma inclusão social muito forte no planeta, e essa inclusão social faz com que as pessoas venham a consumir mais. É só ver o que a China consumia há 20 anos atrás, o que a China consome hoje. O percentual de proteína animal per capita aumentou enormemente e vai aumentar muito mais. China, Índia. A China ainda tem 500 milhões de pessoas para trazer para o consumo, né? É 2 Brasil e meio. Olha para você ver o tamanho disso, né? Então, defender o agro, representar o agro no Congresso Nacional é um grande orgulho. A gente ocupa as posições importantes dentro do Congresso Nacional. Esse próximo biênio, eu sou o representante do meu partido na mesa diretiva da Câmara dos Deputados. Lá é o espaço que nós vamos cuidar para que as pautas do agro andem dentro do Congresso Nacional. Maravilha! Bom, gente, vamos ficando por aqui. Quero agradecer muito o deputado Sérgio Souza e a Edvânia. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E dizer para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube ou no nosso aplicativo de celular, que chama Sistema FAEP. Você baixa ali gratuitamente e vai receber na palma da sua mão cotações, previsão do tempo e muito mais. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!